e me apaixonei, assim, pelo país, pela dinâmica de vida, pela qualidade de vida, né? E exatamente por Portugal ser essa porta de entrada para a Europa e para o mundo todo, né? Sim. Então, quando eu vim, muita coisa, né, me fez olhar diferente, né? Eu acho que às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente é, do lugar que a gente pertence, para entender a gente mesmo, e entender aquilo que a gente veio fazer no mundo, Sim. né? Então, Esse é um foi mais ou relato. menos assim. Esse é um relato que eu vejo presente em muitos estudantes brasileiros que começam a valorizar o Brasil Exato. quando vem pra fora. E a gente começa a sentir falta do que a gente normaliza lá no Brasil, que é Uhum. bom, não é? Claro, tem as partes ruins também, mas as partes boas a gente começa a valorizar isso mais quando a gente tá aqui. Sim. E você veio, isso era no período da graduação já, ou era mestrado? Era Qual que na era? graduação. Graduação. Era na graduação, aí eu fiz 1 ano de graduação aqui. Na verdade, eu fiz 6 meses, porque eu já estava quase formada, não tinha Sim. mais o que eu fazer. Na verdade, eu queria estar aqui pela experiência em si, né? Uhum. E aí eu comecei, para além de pegar matérias na graduação, pegar matérias do mestrado, né? Já quando eu vim fazer o intercâmbio de graduação. Porque como eu já tinha quase completado a graduação, não tinha muito o que eu fazer, então eu falei, cara, eu vou pegar umas matérias do mestrado. E Nossa, aí... nossa trajetória é muito parecida nesse ponto, porque o primeiro contato meu também com Portugal foi para fazer intercâmbio, o que era para ser 6 meses, hoje também já são 6 anos aqui. Mas você estava fazendo a graduação em qual curso? No Brasil eu fazia pedagogia e quando eu vim Aham, pra cá, aqui não tem pedagogia, que Portugal funciona um pouquinho diferente nessa parte de educação básica. sim. Então, aqui eu fiz o intercâmbio na Faculdade de Ciências de Educação, no curso de Ciências de Educação. Foi isso. Uhum, legal. E aí eu fiquei 1 ano, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei decidida que eu iria emigrar e que eu iria emigrar através do estudo para fazer o mestrado. Até porque eu vinha, né, dessa escola muito acadêmica. Então, Uhum, assim, eu ainda acreditava, apesar de já ter começado a trabalhar com as viagens para o Marrocos, eu ainda acreditava que eu ia continuar nesse ramo da educação, que ia fazer mestrado, que ia fazer doutoramento, sim. que ia dar aula, que ia ser professora acadêmica. E aí eu apliquei, né? Perturbei a Unirio inteira, né? Se alguém da Unirio ver esse podcast um dia vai entender quando eu falo pra a diretora, a vice-diretora. Falei, olha, eu preciso formar, eu preciso colar meu grau antes, porque senão eu vou perder a Aham, minha, né, candidatura. Você que trabalha, né? Vocês que trabalham com isso sabem como é sim, que é a loucura. Eu falei, sim. eu vou perder, aí depois só vai sobrar, como é que era? Porque tem a primeira Fase, fase, a segunda e a terceira. e Aí eu as falei, vagas vão as vagas diminuindo. vão diminuir, eu não vou entrar, Socorro! socorro, desespero, eu preciso colar o grau. Era assim. Eu já entrava na Unirio assim, preciso colar o grau. Já marcou minha colação de grau, eu perguntava. E aí colei grau antes de todo mundo, né? Toda desesperada. E aí consegui me inscrever, não na primeira fase, mas na segunda. Aham, ainda conseguiu umas vagas, É, então. aí eu me inscrevi na segunda fase. Passei na segunda fase, graças a Deus. E aí vim. Aí tô É, aqui. para quem não sabe, gente, a parte das fases nas candidaturas, embora o ano letivo aqui na Europa comece sempre em setembro, as candidaturas começam a abrir ali a partir de janeiro, fevereiro, março. Cada faculdade tem o seu próprio edital, tem o seu próprio calendário. Então não existe um padrão geral. Se eu pudesse dizer aqui para vocês, olha, fiquem atentos, é com o início do ano. A partir de janeiro, cada instituição já vai liberando seus próprios editais. Cada faculdade tem autonomia de dizer como é que vai ser feito o processo de ingresso do estudante internacional, e isso também vai variar a depender do curso, se é graduação, se é mestrado, se é pós. Então, tenha atenção a essa dica aqui e faça como a Rafa. Tente ir para a primeira fase, se não conseguir na primeira, vai na segunda. Quanto mais cedo, mais chance você tem de conseguir a tua vaga. E aí você conseguiu a tua vaga, é isso que importa. Consegui a minha vaga. Aí vim plena e Para fazer desesperada. qual era o mestrado? Porque tava toda ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu. Porque quando eu consegui a segunda vaga, eu não, A a segunda segunda fase. fase, eu não sei o que que foi que eu já vim com as aulas começadas. Eu não sei por quê. Hum. Eu não sei se foi porque a minha festa da formatura ainda demorou a sair, eu Ou queria pegar a minha. visto. Ou visto, acho que foi o visto, É acho que foi muito, o visto. muito comum E acontecer aí isso do visto. foi isso mesmo, porque aí, como eu precisava da confirmação da candidatura pra aplicar o visto, isso na época. Sim. Eu acho que demorou, porque era a segunda fase. E aí eu demorei pra tirar o visto, exatamente isso. Aí eu Uhum. já cheguei aqui toda plena, mais desesperada. Falei, gente, tem 1 mês e tal de aula, eu vou chegar no mestrado, todo enrolado, tudo, não sei o quê. E aí cheguei, A boa parte também é que você já tinha feito algumas matérias, né? Então sim. você cortou Aí isso eu também. cortei 2 matérias, né? Eu já tinha feito Aham. 2 matérias, que aqui precisava de 2 matérias. No Brasil a gente chama de optativa, aqui é alguma coisa parecida com isso, mas não é isso. Aí eu já cortei também essas matérias, o que foi incrível.
E aí vim, né? Tipo, aí eu comecei o mestrado. O mestrado era em quê? O nome do mestrado? Era em ciências de educação também, mas tinha um domínio. O meu domínio era mudança social, acho que era isso. Nossa, Era. bem. E tem a ver com o que você estava estudando, não Sim, era? O tema que te é. abraçava aí. Foi em qual universidade? A No Universidade do Porto, na Universidade do FCUP, que é Porto. Psicologia e Ciência da Educação. Aham, Que já era legal. a universidade que eu tinha feito a primeiro intercâmbio. Sim, e você sentiu, como é que foi o processo de candidatura? Você acha que foi muito difícil, muito complexo? Você lembra como é que foi isso? Você ficou muito ansiosa? Falhou alguma coisa? Assim, me deu muita ansiedade, primeiro por não ser a primeira fase, que é aquilo que você estava falando, né? Porque, tipo assim, ou eu acertava na segunda fase, ou eu ia ter que ir pra terceira fase com menos possibilidade de entrar ainda e com mais atraso de sair o visto, né? Sim. Porque quanto mais tarde você se candidata, mais tarde você tem os papéis, mais tarde você faz a aplicação do visto, mais tempo o visto demora pra sair. Então, me deu uma certa ansiedade por isso, né? Tipo, do tipo, cara, ou eu vou. E é muito documento que você tem que mandar, Uhum. é muito detalhe, né? Autenticações, coisas que não Autenticações pode errar. e uma coisa que às vezes que altera de um ano pro outro. Então, eu já tinha me inscrito no ano passado, mas era por um tipo de candidatura, esse ano já era pra outra, que eu nunca tinha feito. Mas deu certo. Deu certo, você passou. Tinha mais estudantes brasileiros com você? Muito, né? Tipo, É. eu acho que tipo 80% do meu mestrado era de estudantes brasileiros. Caramba! Isso